Só o Senhor tem palavras de vida eterna, amém? Somente o nosso Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui nessa noite para louvar, exaltar, bendizer o nome do Senhor e também recebemos a palavra dele, amém? Tudo que nós fazemos aqui é para que o Espírito Santo de Deus flua por sobre nossas vidas, complete a obra que ele começou sobre nós, e eu tenho certeza que ele falará ao seu coração nessa noite. Antes da palavra, tem alguns recados importantes. Neste mês de janeiro, nós estamos aqui em um momento especial em que nós não realizamos nos domingos pela manhã as nossas EBDs, certo? Então, domingo pela manhã nós não temos EBD, só funcionaremos no mês de janeiro, domingo à noite, 19 horas, e nas terças-feiras, como hoje, às 19h30, amém? Então, somente no domingo à noite e nas terças-feiras. Dia 15 de janeiro, nós vamos iniciar um trabalho novamente aqui, que já temos feito aqui nesta igreja, jejum, oração e Bíblia, amém? Precisamos jejuar, precisamos orar, precisamos da palavra de Deus por sobre nossas vidas. Dia 15, esta igreja aqui vai estar já direcionada para que nós possamos estar juntos, jejuando, orando e bendizendo ao Senhor e recebendo a palavra do Senhor através da palavra dele sobre nós, amém? A palavra do Senhor que vem sobre nós, para que nós possamos prosseguir, para que nós possamos ter um ano debaixo da paz do Senhor, para que nós possamos ter um ano segundo o coração de Deus, não segundo a nossa visão, não segundo a nossa perspectiva, mas segundo a perspectiva do alto, segundo a perspectiva de como Deus assim quer sobre nossas vidas, amém? Homens fortes já estão lendo aqui nesta igreja os 4 evangelhos. Dentro deste mês de janeiro, nós projetamos aos homens para que nós estivéssemos lendo do primeiro dia de janeiro até o final deste mês de janeiro, lemos todos os 4 evangelhos, para nós começarmos o ano debruçados na palavra, mergulhados na palavra. Hoje, dia 6, nós já estamos nos movendo dentro dos evangelhos, e eu tenho certeza, assim como tem falado comigo, a palavra de Deus fala com as nossas vidas, vai falar com você, homem. Portanto, eu estou aqui com um cronograma também de leitura impresso para você. No nosso grupo também já está lá disponível, mas eu quero que você tenha isso impresso, porque eu quero também que você esteja lendo a palavra de Deus física, a palavra de Deus ali no papel mesmo, para que nós possamos ter este hábito da leitura. Nós precisamos quebrar aqui, no nome de Jesus, essa preguiça, esse desleixo que nós tivemos em 2025, em 2026, novos hábitos, um hábito agora de leitura da palavra de Deus, um hábito de estarmos buscando mais e mais a palavra do Senhor. Portanto, se você, homem, não pegou comigo as impressões, ao final do culto eu vou estar ali entregando para você o nosso guia de leitura. Em 30 dias lermos os 4 evangelhos, porque nós precisamos conhecer mais sobre Cristo, sabermos como Ele tem falado, como Ele agiu, para que nós possamos ser semelhantes a Ele, amém? O apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós precisamos ser semelhantes a Cristo, nós precisamos ser imitadores do apóstolo Paulo, como ele é de Cristo. Portanto, é na leitura dos evangelhos e na busca pela palavra de Deus que nós vamos descobrir exatamente como precisamos ser, amém? Semelhantes a Cristo. Portanto, homem, você está convocado comigo a essa batalha. Ainda dá tempo ainda de você estar nessa caminhada de leitura da palavra de Deus durante todo este mês de janeiro, amém? Amém, igreja? Glória a Deus, estão aí, glória a Deus. Moigo, em nome de Jesus, vem à frente, está na responsabilidade, está aqui nessa noite para trazer a palavra de Deus por sobre nossas vidas. Eu tenho certeza que a palavra de Deus já falou ao coração dele e vai falar ao nosso coração nessa noite, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus é quem guiará em toda a verdade, amém? Vamos orar ao Senhor, amém? Feche seus olhos aí mesmo no seu lugar. Vamos orar ao Senhor, entregando a vida do servo dele nas mãos do Senhor. Pai, obrigado por essa hora. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor use a vida do teu servo segundo a tua vontade, como o Senhor quer. Nós não queremos aqui, ó Deus, ouvir aquilo que é do homem, nós não queremos aqui sabedoria humana, nós queremos ouvir tua voz. Portanto, fala através do teu filho, porque, ó Deus, o Senhor o escolheu para estar aqui nessa noite, sendo boca de Deus para as nossas vidas. Portanto, que ele fale aquilo que vem do teu espírito, aquilo que vem do teu coração para as nossas vidas, em nome de Jesus. Deixa eu abençoar, meu irmão, em nome de Jesus.
A graça e a paz a todos os irmãos. Mais um dia que o Senhor nos trouxe à sua casa para entregarmos a Ele louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. E é motivo de gratidão. E nessa visão também de agradecermos ao Senhor, também quero agradecer a vida dos irmãos que nos acompanham pelos nossos canais digitais. Quando assim que puder, os irmãos que moram na cidade de Itamaraju, se puder estar conosco aqui em comunhão, ficaremos felizes com a sua presença, não é, igreja? Culto gravado, culto que vai muito longe. Também tem irmãos que nos assistem fora da nossa cidade. Você, meu irmão, continue coladinho com a gente na telinha, juntinho, ouvindo e aprendendo da palavra do Senhor. Nesta noite, eu quero trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas e para a nossa meditação, como servo dele nesse tempo presente. E o tema da nossa mensagem é: vivendo uma vida plena e feliz com o nosso Criador. É isso mesmo, vivendo uma vida plena e feliz com o nosso Criador. E eu fiz questão de anotar aqui o significado mais amplo dentro do nosso vocabulário, do nosso dicionário. E o significado da palavra plena, que já é o significado plena, significa completa, cheia, inteira, perfeita, total e absoluta. Vivendo uma vida plena. Então, viver uma vida plena é viver uma vida completa, viver uma vida cheia, inteira, perfeita, total. E o significado da palavra feliz é denotar-se de alegria. É você viver cheio em todo o tempo, assim, ó, feliz, alegre. E é isso que eu quero pedir a cada dia mais, e hoje em especial, ao Espírito Santo de Deus, para que eu venha diminuir e eu relembrar tudo aquilo que Ele colocou em meu coração para trazer para vocês nesta noite, que está nos ouvindo presencialmente e pelos nossos canais digitais. Amém? Agora, eu quero também fazer uma pergunta aqui, uma pergunta de transição. Será que é possível ter uma vida plena e feliz com o nosso Criador neste mundo, neste tempo presente? Que se formos olhar para este mundo que conhecemos, que caído de uma graça, de um infinito amor, um mundo em que, tentando acertar os valores dele, é singular, é um valor que só busca, na verdade, praticamente os seus interesses. Um ditado popular que diz aí: farinha pouca, logo o pirão dele primeiro. Esse mundo um pouco deturbado, onde homens de Deus, cheios de Deus, como o apóstolo Paulo disse assim: o bem que é para mim fazer eu não faço, mas o mal, quando dou por conta, logo estou praticando. E nesse caminho e nesse desafio, precisamos aprender com o Senhor, porque é possível sim viver uma vida plena, completa, feliz com o nosso Criador nesse tempo presente, para a glória de Deus. E é com muita alegria, na direção de Deus, que eu vou destacar aqui para mim e para você, dentro da palavra de Deus, inúmeras dádivas que o nosso Pai Celestial nos entregou, nos concedeu, para vivermos nessa terra cheios de alegria constante e gozo nele. E eu quero convidar vocês, por favor, a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola de João, no capítulo de número 4, versículo de número 19.
Primeira Epístola de João, capítulo de número 4, versículo de número 19. Hoje Deus disponibiliza, há muito tempo Deus já vem disponibilizando, e nesses últimos dias, para a glória de Deus, Ele tem permitido e tem dado sabedoria para os homens, várias tecnologias que nos fazem aproximar de Deus. Porque é o que sempre aqui temos tentado aprender, e estamos aprendendo e tentando cada dia mais ter equilíbrio para saber aproveitar de todas as tecnologias que Deus tem entregado em nossas mãos, para elas serem luz nas nossas vidas. Porque a mesma faca que tira uma vida é a mesma faca que nos dá vida. Todo dia nos alimentando ali, descascando uma verdurazinha, né, irmão Ivan? Cortando aquela carne maravilhosa, nos edificando, é a mesma faca que destrói a vida. O mesmo carro que muitos saem correndo afora para salvar vidas, é o mesmo carro que destrói a vida. E o Espírito Santo, Ele quer nos ensinar que precisamos ter uma vida plena, cheia, feliz, constante na sua presença. E se nós pegarmos como base a palavra dEle, que Ele vai nos disponibilizar mais uma vez para as nossas vidas, pode ter certeza que em meio a este mundo, você viverá uma vida plena e feliz na direção e ao lado do seu Criador. Diz assim a palavra de Deus: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É isso mesmo, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele quem? O nosso Deus. Um plano maravilhoso de salvação. Antes mesmo de eu e você amarmos a Ele, Ele nos amou primeiro. E agora vamos lá, o primeiro ponto de uma dádiva importante para se viver uma vida cheia, plena, completa e feliz aqui nesta terra, é tendo a presença de Deus em nossas vidas. Esse é o primeiro ponto, esta é a base principal, que daqui vamos ter outras maravilhas, outras dádivas de Deus para contribuir para que esse processo seja um processo perfeito, um processo cheio. Quem aqui não quer ter uma vida sempre feliz, completa, plena com o nosso Criador? Quem aqui não quer estar olhando, não importa o que vier, mas ter de Deus aqui a direção, o ensinamento, o parâmetro, a âncora, a força para caminhar em meio a qualquer circunstância com alegria no Senhor, e lembrando que a nossa alegria é o Senhor. Amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Agora eu até anotei uma simples ilustração sobre esse texto. Antes de nós nos amar a Ele, Ele nos amou. Imagine a nossa existência quando se começa de início. Eu não quero nem começar em Adão, primeiro eu posso começar entre eu e você, nascido de homem e de mulher. Imagina você chegar à existência, e quando você se deparar naquela situação ali, não estiver ninguém ao seu lado. Imagina se uma pessoa chegasse a vir a nascer, a existir, a ser criado, e não ter ninguém para cuidar, ou zelar, ou amar por ele. Imagina você que é pai, você que é mãe, você que tem membros da sua família, alguém está perto de dar à luz, der à luz e deixar aquela pessoa isolada, ausente, distante, sem apoio, sem sustentabilidade. Existiria vida? Não. Por isso que para se ter uma vida e vida em abundante, é preciso ter o Senhor como base, como princípio nas nossas vidas. E Ele, sendo um Deus que nos amou primeiro, Ele sempre esteve e sempre estará no início da nossa vida. Assim foi no início com Adão.
Se nós formos olhar por aquela experiência maravilhosa que Adão teve com Deus, após ser criado do nosso grande Deus na sua grandeza, se esvaziar de toda a sua glória, para vir comunicar com a sua criatura, é algo que não tem valor, excede qualquer valor. Pobre homem como Adão, como eu e você, ter um Deus que nos ama tanto e se importa conosco em qualquer situação das nossas vidas. E a qualquer momento querendo nos ensinar: filhos, aprendam de mim a ter uma vida plena, feliz do meu lado. E mesmo nós tentando acertar, muitas das vezes podemos fracassar. Quem aqui, como aquela mulher que ia ser apedrejada, segundo a tradição e a lei, não já errou, não já julgou, mas quando o nosso mestre chega, quando uma pessoa se arrepende verdadeiramente, ele olha para a pessoa e diz: eu te dou uma nova chance, vamos recomeçar? Estou aqui. Eu não te criei solto, eu te criei com propósito. E o meu propósito para você é que você viva neste mundo feliz, completo, para você refletir a minha glória, para você ser o meu perfume por onde você for, por onde você andar, todo mundo vê que você é testemunha ocular minha. E não existe vida plena se o ser humano não buscar a conhecer a Deus. E até o conhecer a Deus não começa em nós, começa com Ele, abrindo o nosso entendimento. Eu me lembro que quando comecei a minha caminhada de existência, de consciência, eu não era essa pessoa que aqui estou hoje, ministrando para a glória de Deus. Eu era uma pessoa que quando eu comecei a me conhecer, a existência da depravação que eu vivia e não queria viver, mas era algo muito mais forte e poderoso do que eu. E que hoje eu sei e conheço o que é o poder do pecado que habita na criação natural. E nós que entendemos ou precisamos entender que existia um projeto perfeito. E Deus, Ele é tão amoroso comigo e com você, que Ele não nos fez robotizados. Ele nos fez sua imagem e semelhança, deixando para nós o que é correto e o que é certo, nos ensinando a honrar, tendo todas as portas abertas para desobedecer e desonrar. Precisamos ter uma consciência plena para honrar a Ele. Mesmo Adão, querendo ter essa consciência plena, Adão errou. E quando Adão erra, quebra ali aquele plano perfeito de uma vida de alegria, de uma vida de gozo completo. Por mais que nós estamos no mundo onde vivemos pela graça, mas eu quero dizer para você nesta noite, essa ainda não é a verdadeira alegria que Deus tem projetado para nós. Se nós não estivermos maduros e cheios de Deus, ficaremos parados no meio do caminho. Por isso que nós temos que ter a mente renovada no Senhor, cheio dEle, somente através dEle, Ele se revelando, mostrando para nós quem é Ele. Os nossos olhos abertos, e daquele momento para frente, conseguiremos ser uma nova pessoa, cheia de confiança, fé, consistência na sua presença. Não existe ninguém aqui nesta terra que vai conseguir ter alegria plena, vida plena e feliz, se não estiver se submetendo ao nosso Criador. Se eu fosse dar espaço para pessoas maduras, sinceras e honestas aqui, eu perguntaria: você tinha alegria completa antes de conhecer o Senhor? Eu sei que a resposta seria não. Eu não era ninguém, eu era um projeto falido como você também era. Mas segundo a misericórdia e a graça dEle, quando a Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Não existe mérito em nós, mas a graça dEle nos alcançou. Através daquele sacrifício, hoje nós temos vida nele.
e vida em abundância. E essa mensagem é para você, irmão e irmã, amigo e amiga, simpatizante de Deus, do Evangelho. Há esperança para você de uma vida feliz e plena, e a sua vida e plena, a sua âncora é Deus, é Jesus. Sem Ele, sem essa submissão nele, você triunfará de mal a pior. Tendo os prazeres momentâneos, aquele que o dinheiro pode oferecer, aquele que é circunstancial. A carteira está lotada, está com alegria. A carteira está um pouco fraca, a tristeza começa a entrar no seu coração, no seu entendimento. Mas através da palavra de Deus, através da revelação, através da graça, Deus te chama, Deus nos chama para ter uma vida plena e feliz ao seu lado em todo o tempo de existência da nossa vida. Esse é o convite de Deus para mim e para você. Viveremos sim uma vida plena e feliz com o nosso Criador, porque nos submeteremos a Ele, se ajoelharemos e falamos: Senhor, tem misericórdia de mim. Como o salmista Davi falou: Senhor, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que nós temos um advogado justo e fiel, que é Jesus. E eu vou dizer logo de antemão para você: se você tentando acertar acabou errando, esse é o momento de verdadeiramente você se arrepender, se reconciliar com Ele, que Ele está de braços abertos esperando. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Esqueça o que os outros vão falar. Procura a sua intimidade com o seu Deus. Viva para a glória dEle. E o mais Ele fará na sua vida. Salmos 37, capítulo 1, diz assim, Salmos 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Senhor, ainda não tem essa maturidade, esse discernimento. Lança sobre Ele o que você tem, e Ele multiplicará. Comigo não foi diferente. A minha caminhada rumo à honra para a glória de Deus, ainda me esforço todo dia, e com um entendimento muito maior, porque se eu dizer para vocês que eu não tenho entendimento, que eu tenho que viver uma vida santa, eu estaria pecando contra Deus, contra o Espírito Santo, contra Jesus. Eu sei quem eu sou, eu sei que você também sabe quem é você. Nós temos que viver uma vida melhor para a glória de Deus. Nós temos Ele, e por ter Ele, teremos sim condições de ter uma vida plena e feliz para a glória de Deus. Agora, segundo ponto que eu quero dizer para você, que é importante destacar, além de que já entendemos no primeiro, que Ele nos amou tanto, a ponto de entregar o seu Filho, para morrer naquela cruz, por mim e por você. Eu ia para o segundo ponto, mas o Espírito Santo falou: diz eles que eu entreguei o meu Filho para dar vida e vida em abundância. Deus, Ele nos quer dar vida e vida em abundância. Deus não quer que nós tenhamos uma vida oscilante na fé. Sabe o que Jesus disse em João 15, versículo 11? Eu vou ler para vocês. Ele diz assim, ó: se a minha verdade estiver em vós, felizes vocês viverão. Olha o plano de Deus como é grande para a sua vida e para a minha vida. Está aqui, ó, Efésios 1,4, diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele, em amor. Você e eu, foi projetado, calculado para a glória de Deus. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. E eu louvo a Deus porque essa igreja, esse povo, tem aberto os olhos para aprendermos com o nosso Criador através da sua palavra. Jovens, crianças, homens, mulheres, para nós termos uma vida plena e feliz, temos que ter essa âncora e firmar e ter o nosso Deus em nossas vidas. Se você ainda não tem essa intimidade, procura correr aos pés da cruz para ter uma vida transformada, edificada e feliz para a glória de Deus. Segundo ponto importante
para termos aqui nessa terra uma vida plena e feliz ao lado do nosso Criador, é ter o Espírito Santo controlando a sua vida. E agora aqui eu quero dar uma ênfase. Agora eu quero dizer como é importante, além de nós termos Deus como Salvador, como plano maior, porque o caminho é Cristo, mas o Pai preparou o caminho, mandando o seu Filho. Então o Pai nos ama a ponto de entregar o seu Filho para morrer por nós, mas sabendo que para nós termos neste tempo presente uma vida plena e feliz ao seu lado, Ele preparou para nós o Espírito Santo. E você precisa, e eu preciso ter, além de Jesus, ter a consciência que precisamos ter uma intimidade pessoal com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo na minha e na sua vida, não chegaremos a ter uma vida plena e feliz. Irmãos, sem demagogia e sem religiosidade, com muita humildade eu vou dizer. Você vai ver, irmãos, que se não desenvolver o entendimento que o Espírito Santo é um Deus, a terceira pessoa da Trindade, e não saber que Ele é o poder máximo que Deus disponibilizou em vasos de barro, como eu e como você, viveremos uma vida de alto, baixo nível para a glória de Deus. Desenvolva esse relacionamento, porque quem preparou para nós foi o próprio Deus, o Consolador, aquele que vem nos guiar, nos direcionar, aquele que vem nos dizer como devemos viver. Como fonte de orientação. Sabe, em muitos momentos da minha vida eu preciso me melhorar, mas a verdadeira fonte de orientação para nós tomarmos decisão, além da sabedoria que Ele já nos deu, que não transgride a sua palavra, a orientação maior que nós devemos seguir e viver buscando, é a do Espírito Santo. Ele quer se relacionar com nós. O Ivan, ele é maravilhoso, ele quer se relacionar, só que ele não tem boca como eu e você tem. Precisamos sensibilizar para ouvir que ele fala no nosso espírito que ele nos deu. Aquela vozinha lá dentro que não sai som, mas sai no íntimo do nosso entendimento, do nosso cérebro, do nosso coração. Aquela voz que não transgride nada que ele revelou na sua palavra. É ele querendo desenvolver comigo, com você, falando, vamos pular as etapas da vida. Eu quero me relacionar ainda mais. Sem mim, sem essa sabedoria, é difícil você conseguir triunfar em meio às adversidades, em meio às lutas. Mesmo mestre, sendo mestre, vivendo 3 anos aqui nesta terra, discipulando homens, humanos, comuns como eu e você, homens vivendo o verdadeiro evangelho vivo, testemunhando do Filho de Deus, nos mostrou que tentando acertar, eles acabaram errando quando ainda não foram batizados, quando ainda não receberam aquela maravilhosa graça que aqui ministramos, o derramamento desse Espírito para as nossas vidas. Não existe super-homem de Deus, super-mulher de Deus, se não estiver cheio do Espírito Santo. Tem hora que eu me deparo e falo, Senhor, tem misericórdia de mim, preciso me encher muito mais do Senhor. Porque se não nos enchermos, irmãos, vamos errar. E eu confesso para você, eu já errei tentando acertar, errei muito na vida. E o errar, eu acabei tendo essa consciência, que a gente pode até errar, mas não podemos permanecer no erro e na mediocridade de não viver uma vida para a glória de Deus. Temos que em todo tempo recomeçar, e quem quer nos dar essa nova esperança é o Espírito Santo Consolador na nossa vida. Ele é a fonte de orientação, ele é fonte de sabedoria. Não pensa que a verdadeira sabedoria está no mundo. A sabedoria maior vem do Senhor, vem do Espírito dele que está em nós. Conforto e força é no Espírito Santo. Não importa o que você passar, você só vai superar se você se submeter e entender e pedir, Espírito Santo, me dê capacidade e força para suportar tudo isso que eu estou passando. E Ele nos aproximará do nosso Mestre Jesus e de Deus. Terceira dádiva importante
importante que é, por que é dádivas? Porque não existe só em singular um único benefício, uma única graça, uma única dádiva. Para chegarmos até a Jerusalém, é preciso nós abordarmos todo o pacote completo de graça que Deus nos disponibilizou. Termos Deus é ótimo, é importante, mas é preciso termos o Filho, termos o Espírito Santo, e agora, em terceiro lugar, e não menos importante, para se termos uma vida feliz e plena na presença do nosso Criador, é preciso ter a palavra de Deus. Revelação que nós podemos confiar, como ele fala em Hebreus. Salmo 119, versículo 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É isso mesmo, ele diz assim: a tua palavra é lâmpada para meus pés e a luz para o meu caminho. Não existe outra direção de luz para a minha e a sua vida, se não vier dessa revelação da palavra de Deus. Não existe esse discurso que eu estou trazendo aqui de Deus para vocês, se Ele primeiro não se revelasse e entregasse na palavra dEle, que é a Bíblia, para as nossas vidas. Não existe grandes homens, se na tradição oral e depois passou pela escrita, se não tivesse sido revelada, se perderíamos. Precisamos da palavra de Deus para as nossas vidas. Assim como todo ser humano, para desfrutar de coisas boas nessa terra, precisa da luz, assim todo cristão, para ter uma vida cheia e plena de felicidade, precisa ter a palavra de Deus como base, como regra de fé, como lâmpada e luz para a sua vida. Sabe aquela praia bonita de fim de ano, que às vezes tem pessoas que têm a oportunidade de desfrutar? Porque tem trabalho de pessoas que no final do ano, aí não tem umas férias, um recesso, precisa trabalhar, às vezes depois que é o próximo passeio. Mas vamos imaginar aqui que você tem um grande amigo ou uma grande amiga, que ela chega para você e fala: amigo, amiga, vamos a uma praia linda? Eu conheço um lugar perfeito. E você, na oportunidade que está tendo, querendo desfrutar do melhor, de ter uma felicidade plena, de ter um momento de lazer, fala: vou lá. A praia é maravilhosa, deixa comigo que eu sei o caminho. Pode baixar, não pode, irmão? E aí projetamos essa viagem para daqui 10 dias. O lugar é muito bonito, é muito belo. E por algum momento, em circunstância desse mundo natural em que estamos vivendo, naquele exato momento marcado para você ter uma experiência feliz, alegre, como todo mundo, talvez quem pôde ter, teve aqui agora. Imagina vocês que podem desfrutar, graças à glória e à graça, de um momento de lazer em qualquer lugar, uma praia, em uma cidade, um passeio em família. Imagina se esse exato momento que você quisesse e fosse ir para esse determinado lugar, não existisse o sol para clarear naquele dia. Se não estivesse a luz do dia para clarear, para você chegar naquele destino de alegria, de felicidade. Aquela praia bela, bonita, que você projetou, amanheceu o dia, cadê a luz? Cadê o sol? O que sai? Trevas, densas escuridões. Aí eu te pergunto, você acha que você vai ter felicidade naquele passeio? Vamos imaginar e vamos nos meditar, sem a luz deste mundo, se a luz deste mundo é importante para você e eu termos momentos simultâneos de alegria, se a luz que clareia este mundo é importante para mim e para você, irmã Nalva, para termos momentos de alegria, imagina se nós não tivermos a luz da palavra de Deus para vivermos as nossas vidas aqui nesta terra todos os dias. Sem uma luz, era escuridão. Agora imagina sem luz também gerada por homens, sem a luz do seu carro, sem a luz elétrica, tudo escuridão. O que iria acontecer no percurso? Acidente, carro batendo um com o outro, moto batendo uma com a outra, beleza, eu chego lá, chega, né? Tranquilo.
qual beleza você verá lá, sem a luz? Que praia bela você conseguirá desfrutar na escuridão? Assim a minha e a sua vida, se não tiver a palavra de Deus, meu irmão. Nós estamos vivendo dentro de uma escuridão, se nós não colocarmos a palavra de Deus como orientação, como pilar, como base principal para as nossas vidas. Precisamos viver pela palavra. Sabe o que Jesus falou? Eu vou conhecer, se vocês forem meus discípulos, se vocês viverem de acordo com a minha palavra. Em quarto ponto, importante para termos sucesso de uma vida plena e feliz, que não podemos abrir mão também desta ferramenta maravilhosa que nos aproxima de Deus, é uma vida de oração. Sem ela, sem um diálogo com o nosso Criador, sem uma intimidade, que a oração é o quê? É dialogar, é conversar. Hoje nós conversamos com o nosso Deus como? Através da oração. Adão teve o privilégio, muitos homens no Antigo Testamento teve o privilégio de falar com o Senhor face a face. A Bíblia registra isso. Gênesis está lá, Adão, e eu e você, ele nos deu qual caminho? A oração. O véu foi rasgado. Hoje nós temos acesso direto a Deus. Para termos uma vida plena, cheia do Espírito Santo de Deus, precisamos ter oração, um momento de diálogo, intimidade com Deus. Você sabe por quê? Porque muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós precisamos aprender a amar, a perdoar. Na vida do povo de Deus, na vida dos mensageiros, na vida dos profetas de Jesus desses últimos dias, tem espinhos, tem glória, tem, mas nós temos que ter maturidade de fazer aqui, o que Filipenses falou no capítulo 4, no versículo 6. Vamos ler? Filipenses 4, 6, diz assim. Vou ler na minha tradição, na minha tradução. Tradição, hein? Filipenses 4:6 diz assim: não vivam preocupados com as coisas, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez. E o 7 diz então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a sua mente em Cristo Jesus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica, com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. É apresentando a Ele que nós receberemos. Queremos ou não queremos viver uma vida plena, cheia de Deus? Alegre, feliz. Primeiro ponto, ter a revelação e conhecer Deus em nossas vidas. Como nos amou, como projetou estar conosco. Sem isso é impossível ter uma vida feliz. Segundo ponto, ter o Espírito dele em nós. Terceiro ponto, alimentar da palavra, que é onde ele se quis ser revelado. A Bíblia diz assim lá no livro de Hebreus, que Deus falou de diversas formas, de diversas maneiras, para os seus antepassados. Mas para nós hoje ele fez questão de se revelar dentro da sua palavra. Isso é um privilégio. Em qualquer momento, em qualquer lugar, você buscar um alívio para aquela preocupação que está te afligindo. Que privilégio, doutor. Você naquele momento seu, que mais você precisa de uma ajuda, você orar, a porta ser aberta e você ser ouvido. Aquele momento onde eu e você mais precisa de um amparo, é você orar no nome de Jesus e tudo Ele fazer na sua vida, segundo a vontade dEle. Isso é um privilégio, irmãos. Marca uma reunião com alguém importante aqui, nesse país chamado. Marque uma reunião com alguém importante, talvez na sua cidade.
Não às vezes porque ele vai ser egoísta, quer ser uma pessoa talvez metida, não. É porque pessoas importantes têm uma vida corrida. Ele precisa de uma agenda. Pessoas que têm muito serviço prestado, pessoa que tem propósito, ela tem os seus afazeres. Procura um bom profissional e veja se ele pode te atender de acordo com a sua vontade. Não. É de acordo com a agenda disponível. É porque ele é ruim? Não, é porque ele não tem como se transformar em 2, em 3, em 10, em 100, em 1000. Mas se alegre, o nosso Deus, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, na sua onipresença. Temos acesso direto a Ele, o véu foi rasgado. Em Cristo Jesus, hoje nós temos a paz com Deus. Temos acesso. Então nós temos sim condições de ter uma vida plena e feliz com o nosso Criador nesse tempo presente. Você consegue glorificar a Deus na natureza? Desfrutar de uma alegria que Ele nos proporcionou para isso? Não vamos ser aqui religiosos, não. Deus, Ele nos quer por completo e alegre e feliz. Ele criou toda a natureza, Ele criou tudo para nós desfrutarmos com sabedoria para a sua glória. Quer fazer uma viagem em família, desfrutar daquela gloriosa paisagem, momento? Agradeça ao Senhor, foi Ele que proporcionou. Quer fazer uma comida ao seu gosto? Se alegra, foi o Criador que produziu o alimento. Tudo o que temos e que vivemos foi Ele que preparou para nós. Do mais simples ao mais importante, se não fosse o Senhor, não conseguiríamos viver nessa terra. Um doutor que tem qualquer capacidade humana, se não fosse Deus para revelar, para sussurrar no seu entendimento, não teria condição alguma de cuidar de nós. A vida, a existência nessa terra, foi Deus que criou. Nos Salmos de número 24, ele diz assim: do Senhor é toda a terra e tudo que nela há. Então vamos glorificar ao Senhor. Ele preparou sim essa terra para termos uma vida feliz e abundante nele e desfrutar de tudo que Ele preparou para nós. Sabemos e precisamos saber que somos a igreja de Deus na terra. Aqui os nossos pastores e todo mundo, todo homem de Deus entende, nós aqui somos um templo, uma casa de oração, igreja mesmo é eu e você. Aonde estivermos, o culto a Deus tem que estar presente. Então, meu irmão, desfrute onde você estiver, desfrutando para a glória de Deus. Tenha entendimento disso. Em sexto lugar, nós não conseguiremos ter uma vida plena e feliz se não tivermos aberto para se relacionar com o nosso próximo. É triste dizer, mas se eu não saber amar, se eu não entender o que é perdão, eu não conseguirei ter uma vida plena, feliz, diante da presença do meu Criador. Se eu e você não aprendermos nele, encontrar alegria, mudar o estado da mente, mudar a direção, mudar a lei de visão, entender que não mais eu vivo, mas Cristo precisa viver em mim e em você, não teremos vida plena, não teremos alegria, pelo contrário, teremos desânimo, teremos insatisfação, teremos tristeza total, teremos inimizade, causaremos brigas, tumultos, mas fiel é Deus, que através da sua palavra, do seu Espírito, dele, nós conseguiremos sim ter bons relacionamentos para a glória de Deus. Deus disse assim, é melhor andar dois do que um, porque se um cair, o outro te ajuda a levantar. O que nós precisamos ter é discernimento, descobrir e fortalecer grandes amizades no Senhor, que vai nos edificar. Jesus não nos projetou no tempo presente para vivermos sozinhos. Ele, sendo Deus, poderia chegar e dizer,
eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu falo e vocês ouvem. Não. Ele procurou mostrar para mim e para você que ninguém consegue adquirir perfeição vivendo sozinho e andando sozinho sem um relacionamento de amor e de comunhão. Por isso que ele preparou a igreja. Por isso que ele preparou família. Então vamos aprender em Cristo a desfrutar do melhor que ele nos disponibilizou nessa terra. Vamos viver feliz para a glória dele. Vamos viver como pessoas bem resolvidas, ser grata a Deus. Eu não sei se foi hoje que eu estava lá de manhã cedo, fui lá no curral, lá na roça, lá, conversando com um amigo. Ele tirando um leite lá, a gente lá conversando. E o radinho estava falando assim, hoje agradeça, porque hoje é o dia da gratidão. Eu estou errado, ou foi hoje ou foi ontem? Que os dias estão passando tão rápido. É tanta coisa na cabeça que a gente às vezes confunde. Mas eu quero dizer para você, todo mundo, em todo tempo, está entendendo que gratidão pela vida, gratidão por tudo, é importante em nossas vidas. E nós darmos a gratidão ao Senhor é muito mais do que importante. É honra, é glória, é obediência a Ele. Porque Ele, como a palavra disse, nos amou primeiro. Viva feliz. A alegria do Senhor contagie você, o seu coração, as suas atitudes, as suas ações, as suas reações. Tem momento que é fácil, até controlar as ações. Mas agora a reação, hein? Eu já vi pessoa falar, rapaz, a reação não é para qualquer um, não. Virar o lado esquerdo para bater depois de ter tomado do direito, a porretada? Não. Caminhar com ele 1 quilômetro, depois, não, ele fez isso comigo? Não. Eu não falo mal para ninguém, eu sou um cara tranquilo. Eu não perturbo ninguém, eu não machuco ninguém, eu sou na minha, sou da paz, mas se mexer comigo, aí, meu irmão, acabou. E Cristo nos ensinou que nós hoje precisamos viver segundo a palavra dele. Precisamos morrer as nossas ações para as nossas vontades e também a nossa reação para as nossas vontades. E viver a ação e a reação que Jesus tem para mim e para a sua vida. Não é sermão meu, não. Pelo contrário, irmãos, eu também tento me melhorar todo dia. Porque nesse mundo, irmãos, vamos partir para o próximo ponto, já estou pegando um gancho nele, como discípulos, que se nós não tivermos para entender que precisamos ter garganta de gibó e casco de tartaruga, meu irmão, nesses últimos dias, não traremos glória para Deus. Por quê? Infelizmente, tem pessoas que ainda não entenderam o ápice de uma vida plena e feliz ao lado do nosso Criador, como eu e você, Ele nos revelou. E se eu e você não estávamos vivendo com essas ferramentas para as nossas vidas, para termos uma vida plena e feliz, a partir de hoje vamos passar a ter, irmãos. Precisamos mudar o quadro, precisamos ser aquela pessoa acima da média, que bate aqui e você fala, rapaz, vai, encosta do lado de cá. Você não já ouviu aquele dizer que na padaria, para se fazer um pão, quanto mais a massa recebe pancada, ela cresce? Assim eu e você, meu irmão. Tomou pancada? Se peça força o Senhor e bola para frente. Ele quer controlar a nossa ação e a reação. E a reação é isso. Fez mal para mim e para você? Em Cristo. Nós temos que aprender a amar e perdoar. Porque se eu e você não aprender a amar e a perdoar, agora que o negócio vai ficando sério, nós não veremos o nosso Criador. Falaremos até que somos discípulos. Falaremos até que somos melhores do que outros. Falaremos que, eu assisto mais culto do que meu irmão. Você não sabe a caridade que eu tenho. Você não sabe como eu sou generoso. Você não sabe como é que é a minha oferta, meu dízimo. Fulano de tal lá, não, eu sou. Mas se eu e você não aprendermos a amar, que é o segundo e maior mandamento, de nada conseguiremos chegar e fazer. Porque ele diz assim, amar a Deus, o primeiro mandamento, sobre todas as coisas. E nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E eu sei que tem pessoas, eu não posso ser hipócrita, que talvez te machucou. Tentando acertar, acabou errando. Mas é com muito respeito que eu te falo. Precisamos lançar essa ferida no Senhor Jesus. E Ele vai curar. E vai restaurar de novo a alegria do seu coração. E você vai voltar a ter intimidade, comunhão com Ele. Nessa caminhada, com 30 e poucos anos de idade, eu já apanhei.
E porrada que não foi de pessoas distantes, de pessoas próximas. Mas em Cristo, nós vamos aprendendo, vamos nos superando e vamos vivendo para a glória dele. Nós precisamos nos melhorar. Eu estou no caminho e estou querendo despertar hoje, que Deus me chamou aqui, orientado através do seu Espírito, para que eu e você continuemos nessa busca, para ter uma vida plena e feliz ao lado do nosso Criador, mesmo estando no mundo onde jaz do maligno, mesmo vivendo no mundo onde os valores são depravados, mesmo onde os valores vão em rota de choque com a palavra de Deus. Mas precisamos viver como Romanos 12 fala, vivendo nos padrões do alto, renovando a nossa mente naquilo que é de Deus. E assim, vamos ter sim maravilhas de Deus para desfrutarmos, porque depois que a gente aprende, irmão, a viver nesta terra, sofrendo por amor a Cristo, perseguição, luta, sofrimento, e se buscarmos nele, receberemos a cura. E aí eu quero deixar um texto para você, e caminhando para o final, que é Romanos 8, 28. E eu quero também destacar aqui mais uma dádiva para você. As batalhas e as provações que talvez eu e você tanto odeia e tanto não quer viver, a partir de agora, se eu e você não sabia, vamos saber. E vou te dizer mais, se você ainda nunca enfrentou lutas ou batalhas, fique tranquilo. Eu quero desejar para você longos anos de vida, porque o seu Criador te trouxe com um propósito para a glória dele. Se você não passou ainda por qualquer luta, qualquer enfermidade, qualquer prova, fica tranquilo, você vai passar. Fica tranquilo, isso é inevitável. Mas saiba de uma coisa, Romanos 8, 28, por favor, meu irmão, reprojeta para a gente aí. Se você ainda não passou por aquela adversidade, por aquela luta, por aquelas provas, fique tranquilo. Fique tranquilo, você vai passar. Mas passa sabendo disso aqui, ó. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem. Que isso? E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Eu vou finalizar contando uma história de um servo de Deus. E esse servo de Deus, temente a Deus, vivendo no propósito de Deus, entregando a sua vida nas mãos do Senhor, querendo viver uma vida plena e cheia do Espírito dele, buscando viver feliz e alegre em todo o tempo, porque sabendo que Deus age em todo o tempo, em todas as coisas, num dia de folga dele, resolveu ir ao médico. E lá numa consulta de rotina, o médico passou para ele uns exames. Você fez esse exame aqui? Não. Tem muito tempo que eu fui no médico. É mesmo? É. Olha, o bom é você se cuidar, viu? Ah, meu Deus é grande na minha vida. Aí o médico falou assim, por isso mesmo que você deve se cuidar, para você viver mais tempo para a glória de seu Deus. Aí ele olhou e falou, é mesmo? É. Aí, aconteceu que encerrou-se a consulta, ele saiu dali com aquela relação de exames que ele precisava fazer. E o médico falou, olha, vai lá, faça e traga o resultado para mim. Ele esperou mais um tempo, o dia de folga dele, foi lá e levou o resultado dos exames. Quando ele levou o resultado dos exames da consulta dele, para mim e para você que somos servos de Deus, chegando lá o médico falou, nossa meu irmão, está vendo que você não poderia deixar de se cuidar, esse corpo seu? Você está com uma enfermidade gravíssima. E essa enfermidade sua é preocupante. Você está com muita gordura no fígado. E aí ele olha e diz assim, você está falando sério, doutor? Sério. Ele falou, então tá bom, doutor, acredito no senhor.
mas o meu Deus está no controle de todas as coisas, porque Ele coopera para o bem daqueles que temem e amam a Ele, que foram chamados segundo o seu propósito. Doutor, eu estou tranquilo e não abro mão disso. Estou tranquilo. E aí, quando ele volta para o trabalho no outro dia, chega no trabalho para trabalhar, a surpresa dele, a menina do RH chama ele e fala bem assim: olha, meu irmão, queremos te dizer que a partir de amanhã, você não precisa mais vir trabalhar, nós vamos pagar seu aviso prévio, você não vai precisar nem cumprir o aviso, e muito obrigado pelo que você tem emprestado para nós de serviço aqui neste lugar, e foi uma honra ter você aqui, e tudo de bom, boa sorte, pode voltar para casa. Meu amado irmão, aquele homem que serve a Deus piedosamente, olhou assim e falou: meu Deus, com enfermidade, e agora desempregado. Talvez eu e você, hein? Se não tivéssemos cheio de Deus, se não tivéssemos o entendimento de que as perseguições e as provações e as batalhas e as lutas trabalham para a glória de Deus, eu quero dizer para você, fique tranquilo. Sabe o que o irmão falou? Deus está no controle, Deus é comigo, certo? E aí o médico ia passar todo o protocolo para ele, não passou, e ele ficou desempregado, e agora com aquela enfermidade. E aí, aquele irmão não decidiu acreditar no que ele somente estava vendo, mas também quis usar a fé. Falou assim: eu vou me cuidar. E agora, eu não sei mais o que eu vou fazer, mas Deus está no controle. Passou-se 3 dias, o telefone dele toca. Oi. O senhor é o irmão Zé? Sou sim. Tem uma oportunidade de trabalho para você aqui na nossa empresa. Passamos a saber, por meio de um funcionário que trabalha lá na outra empresa, a sua pontualidade, a sua responsabilidade, o seu jeito de ser, a sua maneira que glorifica ao seu Deus, e a forma que você foi leal a eles. Nós temos um emprego para você aqui, e você, eu te garanto de antemão, você vai receber o dobro do que você recebia antes. E aquele irmão falou: vale a pena confiar no meu Senhor. Agora só tem um detalhe, meu irmão Zé. Oi. O emprego é mais distante do que a sua casa, é mais distante do que o outro emprego. Você vai precisar vir até aqui. Você tem carro? Não, senhor. O senhor tem moto? Não, senhor. Tem bicicleta? Não, senhor. Não, fica tranquilo, eu vou a pé. Você vai a pé? Vou a pé. Você acredita que esse irmão, que estava com aquela enfermidade, desempregado, arrumou emprego e agora começou a caminhar para o trabalho? Com mais 30 dias, ele volta para finalizar naquele lugar, chega lá e fala bem assim: doutor, eu fiz os exames que o senhor falou, vim trazer o resultado para o senhor. E ele falou: o doutor falou: rapaz, eu tenho um negócio para te dizer. Esqueci de falar que uma grande e importante coisa que era para você fazer era você, moço, controlar a sua dieta, a sua alimentação e fazer um exercício físico. E assim ele virou e falou assim: doutor, aquele dia que eu saí daqui, o meu tentador queria entrar na minha mente falando que para mim era o fim. Eu estava com enfermidade, desempregado, mas eu decidi confiar no meu Deus, que Ele me chamou com um propósito, Ele é fiel na minha vida, Ele ainda tem muito para me usar. E eu decidi e confiei. E você acredita, meu doutor, que o senhor não me falou não, mas eu saí daqui, consegui um trabalho e estou trabalhando longe. E Deus preparou, mas tem me honrado. O médico falou assim: tá, então não adianta aqui logo para mim, me dá esse. Quando ele foi olhar o resultado do exame, o quadro clínico dele tinha mudado da água para o vinho. Então aquele que projetou, aquele que cuida de mim e de você, ele sabe tudo e conhece tudo. Aquele irmãozinho dele naquela zona de conforto, caminhando pertinho para o trabalho, sem fazer uma dieta, o que Deus fez? Confia em mim? Confio. Preparou um trabalho mais longe, ele precisou fazer exercício físico. Meu irmão, tudo na vida dele se melhorou e a fé dele aumentou. Assim precisa ser a minha e a sua fé, quando vir prova, quando vir luta. Confiar no Senhor como aquele irmão confiou. Independente da circunstância, aquele que começou a boa obra na nossa vida, Ele é fiel para concluir. Ele nos chamou com um propósito. Então, nesse tempo presente, existe sim ferramentas de Deus
disponibilizada por Ele, dádivas dEle, que desceu do céu, para mim e para a sua vida, para vivermos uma vida feliz e plena, mediante a qualquer situação da nossa vida. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Nada melhor do que sabermos de que nós temos um Deus e nós temos um Cristo que nos dá vida e nos dá vida em abundância. Que nós possamos viver debaixo da palavra do Senhor, orientados por Ele, para que o nosso Deus seja sempre glorificado em tudo que fizermos. E para tudo o que fizermos, o nome do Senhor haverá de sempre de ser exaltado. Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar, amém? Nessa hora. Vamos agradecer ao Senhor pela palavra dEle. Vamos agradecer a Deus por o momento de estarmos aqui. Continue orando, continue intercedendo por esta igreja, continue intercedendo pela vida dos irmãos, para que o nome do Senhor seja exaltado através de curas, milagres, transformações. É assim que o nosso Deus haverá de cumprir os propósitos dele em nossa vida, amém? Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra sobre a nossa vida, de maneira simples, ela vem acertar, ó Deus, o alvo do nosso coração, para que nós possamos confiar no Senhor, para que nós possamos ter uma vida plena, ter uma vida abundante. Portanto, nos ajuda, Senhor, a entendermos, ó Pai, que a felicidade nós só haveremos de encontrar no Senhor, e é através do Senhor, ó Pai, é que nós prosseguiremos. Abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos aqui, que o Senhor, ó Deus, esteja alcançando cada uma de suas vidas. Ó Deus, o propósito e o projeto que o Senhor tem preparado, Deus, para cada família, que o Senhor possa completar através de cada vida aqui, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa estar abençoando cada uma dessas vidas, para que eles sejam instrumentos nas suas mãos, dentro de suas casas, dentro de seus lares, porque o Senhor, ó Deus, usa as nossas vidas para o louvor e a tua glória. Continua conosco, continua falando conosco através da Tua palavra. Pai, não permita, Deus, em nome de Jesus, que os nossos olhos se distanciem da Tua palavra. Faz, ó Deus, os nossos olhos se apegarem à Tua palavra. Ó Deus, nos ajuda neste momento, ó Pai, que estamos reiniciando um novo ano e nós precisamos estar com os olhos postos em Ti. Sustenta, Senhor, cada um de nós, sustenta a vida desta igreja. Obrigado pela Tua palavra por sobre nossas vidas. É o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus, amém? Não saia deste lugar sem abraçar o seu irmão, cumprimente a vida do seu irmão aqui neste lugar. Que Deus esteja assim abençoando as nossas vidas em nome de Jesus.